Queridos irmãos, queridas irmãs, creio que o vídeo anterior eu disse 481, mas é 482. Porque esse agora é o vídeo 483, né? Mas isso acontece, é acúmulo de janeiros, né? E acúmulo também de cabelo branco. Vai embranqueando mais a cabeça e vai, né? Então, o tema é perda do paraíso. Só a doutrina dos espíritos. O comentário nosso é um esmiuçamento já do tema, né? Só a doutrina dos espíritos para nos esclarecer o que doutrina nenhuma até o ano de 2023 não conseguiram esclarecer a humanidade. Até então, é óbvio que algumas gêneses e inclusive a Gênese mosaica, ela, pelos teólogos, ela continua indecifrável ou indecifrada. Significa que eles ainda não conseguiram decifrar a Gênese de Moisés. Até porque eles não têm interesse em decifrá-la. Por quê? Porque se nós pararmos para analisar, eles não percebem que tudo que encontra-se na Gênese de Moisés, que é a Gênese mosaica, eles não conseguem perceber que tudo significa códigos, que faz parte da evolução do ser aqui na Terra, que, de certa forma, simbolicamente, perderam o paraíso simbólico, onde eles existiam, perderam o paraíso momentâneo e para a terra, degradados, expulsos para a terra, como infringidores das leis de Deus no orbe onde eles moravam, residiam. Como, por exemplo, os egípcios foram degradados do sistema de capela. Por que do sistema? Porque capela existe vários sóis. E de um sol desse, um planeta lá, passando-se por um processo de transição, né? Seres desobedientes que não quiseram obedecer à reforma lá, foram expulsos, degradados aqui para a Terra. Mas eles não foram perpetuamente
degradados, expulsos aqui para a terra. Eles perderam o paraíso momentâneo. O paraíso é simbólico, você viu aí? Eles perderam esse paraíso lá em Capela, simbólico, momentâneo. Até aqui eles se redimirem. E depois que se redimissem, retornariam ao planeta de onde um dia saíram. E foi isso que aconteceu. Mas precisou de 30 a 40 mil anos para que esses que de lá vieram aqui se redimissem e voltassem àquele planeta de onde saíram um dia. Da mesma forma, a raça adâmica foram degradadas, expulsas do orbe onde elas residiam para cá, porque lá transgressores das leis eles eram. Não quiseram eles obedecer os desígnios das leis divinas lá. Por isso foram expulsos para uma terra mais primitiva. Terra primitiva é essa a qual nós residimos nela hoje, que na época quando aqueles chegaram, essa terra já se encontrava habitada. Eles precisaram apenas encarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, milhões de vezes. Mais de 30 mil anos reencarnando e desencarnando para depois deixarem essa terra e voltarem àquele local que eles consideravam o paraíso. Só que esse local considerado o paraíso é um termo que aqui na Terra foi criado, porque o paraíso, como já dissemos, não existe, nem o inferno e nem o céu. Esse processo é atualíssimo, porque todos aqueles que aqui na Terra residem, que não agindo de acordo com os desígnios de Deus, também são degradados, expulsos para outros planetas mais inferiores que a Terra. E já há muitas décadas que muitos espíritos estão sendo expulsos para outras terras mais primitivas que a Terra. Depois de 20, 30, 40 mil anos que eles lá se redimirem, retornarão à Terra. Quando eles se redimirem, a terra os receberão de volta. Então, para esses que estão sendo expulsos para outros planetas primitivos, significa para eles também a perda do paraíso. Porque tiveram e estão tendo a oportunidade de aqui, hoje agir melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Mas a negligência
é tão grande que transforma o indivíduo em um míope e ele não consegue enxergar um palmo à frente de tua narina, não raciocinando a respeito do efeito de uma simples causa. Esses são os Adão. Esses aqui na terra significam Evas. Através da porta larga e da porta estreita. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos concede a oportunidade de nos evangelizar. Que venhamos a optar pela porta estreita. Mas 99% da humanidade tem optado pela porta larga. A serpente, como já dissemos, vive no nosso meio. Não pensemos que, naquela época que Moisés escreveu a Gênese mosaica, não pensemos que de fato existiu uma serpente que induziu Eva a comer um fruto e que induziu essa serpente induziu Eva a induzir o próprio Adão a comer também do próprio fruto, porque não foi dessa forma. É um mal. Os espíritos das trevas, naquela época eram tidos como serpentes, símbolos do mal, que de certa forma influenciava os mais fracos, os mais suscetíveis, não com isso querendo dizer que Eva que foi influenciada, porque não foi Eva, porque Eva, se não me falha a memória, em aramaico ou em hebraico, significa terra boa, ou terra boa. Adão, chefe da raça adâmica, mas que no meio dessa raça adâmica é natural que existia homens e mulheres, como na atualidade existe homens e mulheres na atualidade. E é natural que na atualidade não só existe homem, mulheres, como existe também os espíritos das trevas. Então o machismo dos sistemas que na época predominavam
fizeram com que o próprio Moisés, influenciado pelo meio o qual onde ele se encontrava, também se equivocasse mediante alguns textos. Mas é preciso entender que a Gênese mosaica, 100% de origem humana, 100% de origem pessoal de Moisés, um ser evoluído, mas subordinado aos sistemas da época, mas que em meio todos os textos, devido à influência do meio, teve ele que, de certa forma, porque de natureza humana, teve ele que deixar, fazer com que todos os seres, ao ler os textos, entendessem que o ser frágil, o sexo frágil, sempre foi a mulher. Mas os sistemas, os quais Moisés subjugados, porque como acabei de dizer, a Gênese mosaica é de natureza humana. E tudo que é de natureza humana sofre as influências do ser humano. Por isso que as leis divinas, elas são imutáveis. As leis divinas, as leis do homem já é mutável. As leis de Moisés são mutáveis. No entanto, você observa, a doutrina dos espíritos é imutável, porque é de natureza dos espíritos, não é de natureza dos homens. Doutrina dos espíritos não foram escritas pelos homens encarnados, e sim pelos desencarnados, a doutrina dos espíritos. E tudo que é de natureza humana passa por essa vulnerabilidade, por essa fragilidade. Mas mesmo conforme escrito por Moisés, é natural que, de acordo com a necessidade daquele momento, porque se nós pararmos para analisar a Gênese mosaica, ela é de um machismo até o extremo.
Porque Moisés era machista, mesmo sendo um espírito evoluído, ele era machista. Tanto é que instituiu a lei de talião, de o olho por olho, dente por dente, necessário àquela época. Mas uma lei de talião instituída por ele, que é tão forte essa lei de talião, o olho por olho, dente por dente, que mesmo depois da vinda da segunda revelação, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a lei do amor, a lei do perdão, a lei da paciência, você entendeu? Mesmo assim, a lei do não julgar, mesmo assim, até hoje, 2023, ainda prezam 90% as leis de Moisés. Obedecem-se 90% até o ano de 2023 a lei de talião, do olho por olho, do dente por dente. Mesmo tendo vindo nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinar a lei do perdão, a lei do amor, mesmo tendo vindo o Consolador prometido pelo Cristo, que reforçou-nos mais ainda. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O primeiro mandamento das leis de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não julgares para não seres julgado. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não vamos generalizar, mas você sabe que, de acordo com o nível da humanidade o qual nós nos encontramos, pode parecer ignorância da nossa parte, mas a lei de talião, de olho por olho, dente por dente, tem prevalecido até 2023. 99% das pessoas julgam umas às outras. Quando não verbalmente, mentalmente. As pessoas reparam umas às outras. As pessoas julgam. As pessoas maldizem. Com todo respeito ao termo, as pessoas ainda praticam muito a maledicência. Então, com todo respeito à colocação, prevalece mais as leis de Moisés que as leis do Cristo. Agora vejamos. É natural essa desigualdade, é preciso a lei de talião de Moisés. Como é preciso a lei de amor, de perdão, trazida pelo Cristo. Como é preciso o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só assim aqueles que realmente com o Cristo está
sabem discernir, separando o joio do trigo através da desigualdade evolutiva. Se o Cristo não tivesse vindo, se a doutrina dos Espíritos não tivesse sido codificada, como iríamos discernir, separando o joio do trigo? Porque nós só, de certa forma, íamos deparar com o joio e nunca com o trigo. Pois hoje nós separamos o trigo do joio, porque o Cristo veio, porque o Consolador prometido por Ele se faz presente. Vamos ao próximo vídeo.